Ó, pessoal, vamos começar a trocar uma ideia aqui. Eu poderia começar falando para vocês, por exemplo, sobre sistema límbico, sobre sistema simpático, parasimpático, córtex pré-frontal, córtex temporal, o sistema reptiliano, né, o raciocínio reptiliano, mas nada disso vai interessar. Nada disso vai impactar no que realmente interessa sobre a ansiedade. Esse é um papo mais técnico, que é interessante que se saiba, mas é algo bem mais técnico. Vamos falar do cotidiano mesmo, do que acontece. Por que a pessoa ela fica ansiosa? O que é ansiedade? O que isso quer dizer? De onde isso vem? Por que isso acontece? Por que eu me sinto assim? Então vamos lá, a ansiedade, para começar, é algo que te mantém vivo, porque é uma coisa comum. Estar ansioso é comum. Eu fico ansioso com o que vai ter no almoço, fico ansioso quando eu vou encontrar alguém, quando vou gravar um vídeo, aquele friozinho na barriga. Isso é uma ansiedade. A ansiedade, ela te deixa em estado de alerta, né? É onde é desencadeado aquele correr ou enfrentar. Então as pessoas ou elas fogem ou elas enfrentam aquilo que vem por aí. O problema da ansiedade é quando ela começa a me impedir de realizar as coisas e de ter uma vida normal. Ela fica um pouco exagerada em diversos graus. Ela pode ser uma ansiedade leve, essa comum do dia a dia, pode ser uma moderada que já começa a apertar o meu peito. Ela pode ser uma ansiedade mais grave que me deixa sem ar, e ela pode ser uma ansiedade gravíssima, aquela que às vezes a pessoa chega a convulsionar por não conseguir respirar. E como é que isso acontece? O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Quando eu tenho muitas oportunidades, eu fico ansioso para saber o que fazer. Ou quando eu tenho apenas uma oportunidade, mas eu ainda continuo ansioso por não saber qual será o resultado. Então a ansiedade, além de excesso de futuro, é dúvida do final, dúvida do resultado. Se eu tiver certeza absoluta do que vai acontecer, eu não fico ansioso. Se eu tiver absoluta certeza, isso não me deixa ansioso. Me deixa ansioso quando o resultado é variável e eu não sei se ele vai corresponder ao que eu estou esperando. Então eu fico ansioso para saber sobre isso. Isso é ansiedade e é perfeitamente normal, desde que não me atrapalhe a viver. Eu posso ter uma ansiedade para atravessar a rua e isso me fazer olhar para os lados mais atentamente, me protegendo de ser atropelado. Mas eu também posso ter um nível de ansiedade a ponto de chegar na beira da calçada e começar a respirar ofegante, sabe? Hiperventilar e não conseguir respirar e não conseguir atravessar a rua e voltar para casa. Essa ansiedade, ela é prejudicial. Ok? Então, isso é a ansiedade. Ela pode me proteger, mas pode também me impedir de viver. Se ela me protege, ótimo, excelente. Se ela me impede de viver, ela precisa ser tratada. Como é que isso pode ser tratado? São várias formas que podem ser tratadas, principalmente se for uma ansiedade já agravada ou no início também de moderada acima, ela vai ser tratada com terapia. A terapia cognitivo-comportamental é excelente para isso, onde você cria comportamentos e compara. Compara como é que isso acontece. Porque tudo isso acontece porque em um determinado momento foi gravado privilegiadamente na sua memória, criando assim um hábito. O hábito de ficar ofegante quando eu tenho medo, porque alguma coisa pode dar errado. Se é que um dia deu errado, e eu acho que isso vai dar.
e isso vai só agravando, vai ficando cada vez mais reforçado e eu vou ficando cada vez pior, vou ficando cada vez mais nervoso com tudo isso, ok? Então, pessoal, é bem assim que acontece. Todo hábito, ele precisa de um gatilho, de uma rotina, de uma compensação, que é o que acontece no caso da ansiedade ou de qualquer outra compulsão, algo que vá me fazer desenvolver um comportamento. O gatilho é algo que é aquilo que dispara a ação. A rotina é a ação em si repetidas vezes. E a compensação de tudo isso é o ganho secundário, aquilo que parece que eu tô ganhando, mas que na verdade o meu subconsciente está criando um impedimento para mim. Então parece que eu estou ganhando vida não atravessando a rua, mas na verdade eu estou sendo impedido de chegar a outros lugares, entende? Então isso é tratado de forma terapêutica. Uma das formas de tratar isso é bem simples, é desenvolvendo algumas táticas, algumas estratégias para que você passe a perceber coisas ao seu redor que normalmente não se percebe, porque quando se está numa crise de ansiedade, a única coisa que se consegue perceber é o medo, e esse medo vai aumentando tanto que sufoca, aperta o peito, não permite respirar, não me permite ver mais nada. Eu fico de olho fechado apenas na minha limitação. E essa limitação aumenta cada vez mais, como tudo que recebe foco. Então, cada vez mais eu fico ansioso, cada vez mais eu percebo que se isso acontecer, eu vou ficar ansioso. Então, eu ligo isso a todo acontecimento. Esse é o gatilho. Por exemplo, eu fui atravessar a rua um dia e quase fui atropelado. Fiquei com muito medo e isso foi gravado privilegiadamente na minha memória. Consequentemente, na próxima vez eu prestei muito bem atenção, mas mesmo assim eu quase fui atropelado. Cria-se um convincer, eu fico convencido de que toda vez que eu for atravessar a rua, eu vou ser atropelado e eu corro risco de morte. O meu subconsciente, como tenta me proteger, ele me impede de atravessar a rua. E se eu for colocado em uma condição em que eu precise atravessar, eu vou passar mal, eu vou ficar ansioso a ponto de hiperventilar, porque o meu corpo, o meu subconsciente tenta me proteger. Entende? Isso é a ansiedade, é assim que ela acontece no popular. Algo me dá tanto medo que eu prefiro me privar do resto, para não ter que enfrentar esse medo. Ok? E isso é tratado terapeuticamente de várias maneiras. A gente pode usar técnicas como EFT, a gente pode usar técnicas de foco concentrado, a gente pode usar técnicas de foco disperso, que é visualizar todo o contexto ao seu redor e ver que o perigo não é iminente, o perigo ele é potencial e não real. Então, normalmente, a ansiedade ela é desencadeada em função de um perigo potencial. Algo que tem potencial perigo, mas que se eu tomar os meus cuidados não vai acontecer nada. E não em torno de um perigo real. Se for num perigo real, até é interessante que eu realmente me proteja. Mas se for num perigo apenas potencial, eu preciso prestar atenção ao meu redor e entender que isso só está acontecendo na minha cabeça, de acordo com experiências que eu tive, projetando reações que poderiam acontecer, mas que não necessariamente estão acontecendo. Estão entendendo isso? Então é bem assim. A ansiedade, ela tenta me proteger, é o meu organismo tentando me proteger, mas eu continuo em dúvida se isso vai dar certo ou não, se eu vou alcançar o objetivo ou não, se eu vou ter o resultado que eu desejo ou não. Então eu tenho muito medo e acabo ficando impedido de realizar as minhas coisas a ponto de não conseguir respirar, ok? Isso basicamente, de forma grossa, é a ansiedade, é assim que ela acontece. Aperto no peito, eu não consigo respirar, fico ofegante, não consigo pensar em mais nada, só vejo o que está me dando medo.
porque é assim que acontece naquele sistema de bater ou correr que eu disse lá atrás. O foco diminui, estreita totalmente, para que eu tenha a reação de ou enfrentar aquilo ou correr daquilo. Então a descarga de adrenalina é muito grande e produz cortisol e é toda uma gama de substâncias, de uma reação que acontece dentro do seu organismo, que faz com que tudo isso, com que você sinta assim. Mas basicamente você não vai conseguir entender qual é o processo que desencadeia a adrenalina, qual é o processo que desencadeia o cortisol e que substâncias formam isso, por que eu preciso de ocitocina, por que eu preciso de serotonina. Você não vai entender nada disso. Então entendam o seguinte: a ansiedade é uma reação do meu organismo tentando me proteger de algum perigo, seja ele real ou potencial. Potencial, ele existe apenas na minha mente. Real, ele existe realmente no ambiente. Mas que mesmo assim, sendo ele potencial ou real, pode ser controlado com algumas ações que não me impeçam de realizar o que eu preciso. Ok? Fica a dica para vocês. Se gostaram, vai lá, siga lá o canal. Vou deixar o link aí na descrição. Vocês vão seguir o canal lá para poder ajudar a gente a manter o canal em dia e sempre conversar com vocês, tá ok? Dá lá seu joinha, segue lá o canal, compartilha também aí nas redes sociais, no seu Instagram, no WhatsApp, Facebook. Se vocês gostaram, compartilha. No próximo vídeo eu vou falar para vocês como controlar a sua ansiedade, ok? Primeiro aprendemos o que é e depois vamos aprender como controlar tudo isso. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus.